quase ninguém. Olá. Tudo bom, pessoal? Tudo tranquilo? Tudo com saúde? Então tá bom. Ai, ai. Professor, eu tenho uma crítica àqueles artigos. Por favor. Eu não li todos, obviamente, eu acho que eu li só até o 5. Tá? Já leu bastante, obrigado. Mas a minha crítica é a seguinte. Claro que eles foram escritos, eu suponho, a maioria, antes da pandemia. Todos. Então, olha só, eles estão mostrando o mundo que estava ruim. Ok, aceito essa visão de mundo. Só que se a gente for pegar aqueles dados, com o nosso olhar de hoje, pô, como a gente estava bem e não sabia, sabe? Desculpe, mas é meu sentimento com relação a isso. Tá? Não, eu acho que nós todos vamos mudar um bocado de coisa em relação ao que as formas verdades, as nossas verdades de antes e as verdades depois. A minha experiência de hospital me mostra que uma parte, desculpe se eu vou ofender o que eu vou falar com vocês, tá? Não tenho essa intenção, é só para dividir uma experiência de vida. Quem é canalha vai continuar canalha. O que eu mais vi em hospital é gente com uma doença muito grave jurar que não ia ser mais daquele jeito, que ela ia tomar um jeito na vida, que ia preocupar mais com os outros e tal. Ficou bom, ficou canalha igual, entende? Não melhorou em nada. E quem era bom antes e levou um susto, ficou melhor ainda depois. Então, assim, ó, vai ter uma parcela da população que vai continuar não valendo nada. Tá? E, claro, e aqueles que vão tirar disso uma lição vão começar a dar valor para aquilo que importa. Na minha humilde opinião, o que importa é família. Sempre foi. Desde sempre? Não. Depois que eu perdi tudo e comecei de novo, minha prioridade é família. Mas, cara, é família. Ponto. Fui sempre assim? Não, claro que não fui sempre assim. Mas eu aprendi. Tem gente que aprende, tem gente que não aprende. Eu vou citar para vocês uma coisa que eu nunca entendi. Quer dizer, na verdade eu entendi, mas não compreendi. Trabalhando no hospital, você lida com morte o tempo todo e você se dá conta da finitude da vida e de que aqueles teus planos e projetos podem durar nada. Tá? A pandemia deu esse novo olhar para nós no momento em que a gente às vezes leva alguém para o hospital e talvez seja a última vez que a gente viu pessoalmente, fisicamente, aquela pessoa, seja naquele momento de tchau e acho que eu vou te ver. Não é, né? E alguns colegas que trabalham em hospital, e eu não me refiro só à assistência, não, me refiro a todos que trabalham em hospital, eles deviam entender que a gente não deve ficar tão obcecado por bem material e ter, mas não é o que eu vejo. Mesmo quem trabalha em hospital e lida com a morte todo dia, não se dá conta de que aquela grande preocupação em ter, não é tão importante quanto ser, né? E aí escolhe as pessoas erradas para parceiro ou parceira, se preocupa demais em ter o carrão, e aí por diante. E eu via isso demais na área médica, cada um com um carro maior do que o outro para mostrar que podia mais. E eu fiz uma reforma no estacionamento do último hospital para caber mais carro, mas aí os caras compraram umas SUVs maiores do que já eram as anteriores, e aí, como eu sempre fui muito canalha, eu comecei a espalhar a história dentro do hospital, que cidade pequena tem essa qualidade, você vai num fofoqueiro certo, espalha para ele ou ela, e aquilo vai igual ao fogo. De que quanto maior o tamanho do carro, menor o pênis do sujeito. Pronto. Aí começou aquela cara de... Aí veio um médico muito gozador, eu disse, Sérgio, eu tenho um Fusca. É o jeito? Cara, mas assim, lamentável. Então, por isso que eu acho que algumas pessoas vão sair melhores. Tem gente que... Eu trabalho muito com projetos ligados à solidariedade, tá, pessoal? E eu vejo que tem gente que participa só para dizer que está participando, tem gente que efetivamente bota a mão na massa e faz toda a diferença, aquela mão que a pessoa está dando, e tem outros que não fazem nada porque acham que a vida é assim mesmo, azar do cara que não teve sorte, e assim vai, tem de tudo. Agora, se você for levar ao pé da letra, se você for botar isso de forma muito profunda, vai acabar se matando, porque você vai ver que a humanidade é uma bosta. Ok, boa. Então tente se aproximar daqueles que
tem valores que são parecidos com os teus, porque aqueles que estão com valores diferentes não adianta você ofendê-lo, não adianta você tentar fazê-lo mudar de ideia, porque são pessoas só assim. Veja como está o mundo polarizado hoje, e eu não preciso falar só de Brasil, não, pega Estados Unidos. Ou você é Trump ou você é anti-Trump. Né? E aí tu começa a ir para o resto do mundo, tá tudo igual. E você não pode pensar em discordar, porque aí tem 10 para bater o sarrafo em você. Tá muito complicado. A vida agora é só negociação. Se vocês forem pensar bem, é negociar o que vale e o que não vale. Pessoal, bom, vamos nós. Já está um bocado de gente, tem 21 pessoas, faltam 10, na minha opinião. Mas alguns eu sei que não vão aparecer, porque nunca aparecem. Hoje eu vou ter que fazer uma coisinha diferente, e aí vocês vão me perdoar, eu vou ter que fazer chamada. Por quê? Para prestigiar vocês que vieram, porque a gente vai discutir os artigos, e aqueles que não vieram vão ter que pegar 2 daqueles artigos e fazer uma resenha. Seria um desrespeito para com vocês se eu não fizesse isso, tá? Só que eu vou deixar para fazer a chamada mais adiante, porque tem sempre os camaradas que entram lá pelas 7h20, 7h30. Bom, segunda coisa, depois que a gente teve o último encontro, a coordenação me explicou que eu, na verdade, só teria com vocês 4 aulas, que a conversa anterior que a gente tinha tido lá antes de voltar, que seriam 5, e eu até falei para eles, olha, não preciso de 5, preciso de 4. Não, mas tem que ser 5. Resultado, eles fizeram as contas de novo e viram que realmente precisava de 4. Ele me perguntou se tinha problema. Não, não tem problema. Dia 19, você já tem outra aula, que é com a professora Priscila, é muito mais bonita do que eu, vocês vão certamente sentir a diferença. Uma guria bem inteligente, ela é professora visitante, e é uma das, já que a gente estava falando de gente solidária, é uma pessoa que não tinha a menor obrigação de fazer absolutamente nada, ela não é efetiva, e ao contrário, ela é parceira de tudo quanto é projeto nosso, de meter a mão na massa, de não fugir, é muito legalzinha a guria, tá? Então explorem e suguem bastante da guriazinha. Quer dizer, a guriazinha não, é uma mulher já. Que para mim ela é uma menina. Bom, então em suma, hoje nós vamos então conversar sobre os artigos de negociação. Na próxima aula eu vou terminar os nossos PowerPoints, e aí vocês têm uma atividade final. Deixa eu só ver quantos faltam me entregar o trabalho, aproveitando que estão. Só falta uma pessoa me entregar, o Fred acabou de me mandar, eu ainda não tive chance de corrigir, porque o Sacana me mandou uns minutos antes de começar a aula. Né, ô Sacana? Mas eu prometo que hoje à noite ainda eu corrijo e devolvo. Deixa eu comentar sobre os trabalhos que eu recebi até agora. Alguns se esmeraram, se puxaram pra caramba, e eu vi trabalhos de muito boa qualidade. Outros fizeram só do tipo, botou qualquer porcaria lá, achou que o trouxa aqui não ia ler, mas o trouxa lê. Então eu botei meus comentários. Ninguém ficou com baixo de 6, alguns ficaram com 10, merecidamente, outros ficaram com 9, outros ficaram com 8. Mas assim, foi pelo grau de profundidade do tipo, tinha algumas coisas que estavam na cara que tinha que falar e os caras... nada, né? Ficaram só no nhaco-nhaco. E tem uns que, sei lá de onde está. Bom, deixa pra lá. Nada que uma caipirinha não resolva. Ó, tem um gato ali nos olhando. Esse aí tá pagando mensalidade ou não? Ou é essa aí? É esse ou é essa? São duas? Duas? Agora eu tô vendo mais um aqui embaixo, é verdade. Que eu ia falar mais? Deixa eu ver só se eu não esqueci nada. Eu anotei as coisas. Sim. O Fred, antes da gente começar a conversar sobre os artigos, o Fred me pediu já tinha encerrado a gravação. Viu, Fred? Eu lembrei. Para falar sobre... se ele vier com camisa do Grêmio, eu vou expulsar o cara. Opa! Oi, prof, tá me ouvindo? É que eu troquei de microfone agora. Obrigado por aceitar o trabalho e obrigado por lembrar. Tá bom. É rapidinho, não sei se posso trazer essa questão agora ou melhor depois. Eu vou falar sobre ela agora. É que eu lembrei. Perfeito. Eu lembrei. Excelente. Estou desligando o microfone aqui. Então. Tá bom, obrigado. Querido. Ele me perguntou, na verdade, ele comentou, comenta sobre a diferença entre arbitragem, mediação e conciliação. Vocês sabem disso? O que é uma, o que é outra coisa? Não. Assim, conciliação, eu vou dar um exemplo fácil, tá? Você tá lá no trabalho, tem 2 amigos que começaram a brigar, e você é um terceiro, que chega lá, bota a mão no ombro de um, bota a mão no ombro do outro, olha com aquela cara do tipo, gente, isso não leva a nada, o cara está explorando a gente, vocês estão brigando por micoinha, vamos usar a cabeça. O conciliador, ele não dá a solução, ele faz as duas partes pensarem para chegar numa solução
que eles elaboraram. Dá para fazer isso com qualquer coisa? Não. Você tem que fazer isso com pessoas ponderadas. Eu não sei se vocês tiveram a tristeza de ver a cena ontem no Rio de Janeiro de uma mulher sentada no bar, que viu outras duas passando sentadas em cima de um conversível, só de biquíni, aí ela xingou e depois jogou água e a outra saiu e bateu. Vocês viram aquilo? Horrível, tá? É horrível. Ou seja, foi um beleléu. E o que mais me impressionou é que a reportagem em momento nenhum criticou o fato delas estarem sentadas no capô do carro, sobre a parte onde ele encosta. Então elas não estavam nem sentadas dentro do carro, muito menos com cinto de segurança. É uma rua assim tranquila, Ataúfo de Paiva, imagina. Bem tranquila, quase não tem movimento. Hiper movimentada. Então, as pessoas estão ali não tem conciliação, tá? Não há como conciliar, porque são pessoas que estão radicalmente opostas uma à outra. A mediação, perdão, a mediação é que é isto. A conciliação, a mediação é isto. A conciliação é quando você chega para duas partes e aí você ajuda a encontrar a solução. Quando é que isso é útil? Quando você tem empresas que são teus parceiros, tá? Uma é teu fornecedor, a outra é um outro fornecedor seu, e elas começam a brigar entre elas e você chega lá, porque tem uma boa relação, e diz, olha, queridos, se você continuar agindo desse jeito, todo mundo perde. Ou fulano, se você continuar agindo desse jeito, todo mundo perde. Vamos tentar chegar numa solução. Que tal nós fazermos isso? E aí você oferece a solução e as duas partes podem aceitar ou não. Isso funciona muito para contrato, isso funciona para causa trabalhista. E quem é que pode ser mediador ou conciliador? Qualquer um de nós tendo formação superior. E existem cursos que fazem isso, existem especializações que fazem isso, pós-graduações. De vez em quando existe curso de primeira linha, por favor, não me perguntem mais, porque já faz tempo que eu estou fora desse mercado. Eu estou como professor desde 2012. Mas, de vez em quando, os conselhos regionais, ou de administração, contabilidade, etc., promovem esse tipo de curso. Não é um curso barato, porque você ganha um percentual sobre o valor da causa que você está economizando. E isso é mais grana ainda, e, de novo, não precisa ser advogado, quando você está falando de arbitragem. Você, empresa, e uma outra empresa, nomeiam alguém para ser o árbitro daquela causa, ou seja, um problema contratual, que não estava, como eu disse na semana passada, não existe contrato que prevê tudo. Não tem como você, por mais minucioso que seja, prever tudo que pode acontecer daqui para frente. Vamos pegar aqui um contrato entre uma loja de shopping e o shopping antes da pandemia e depois da pandemia. Não tinha como alguém prever que todo mundo ia ficar isolado e que os shoppings tinham que fechar. Então aí você nomeia um árbitro e esse árbitro, a decisão dele tem valor jurídico. Não tem mais como recorrer. Se vocês dois aceitarem que aquela pessoa seria o árbitro, a sociedade 1 e a sociedade 2 aceitaram e designaram, a opinião daquela pessoa, a decisão daquela pessoa vai ser a definitiva. Mas para um bocadinho, Sérgio, nós estamos no Brasil, que dirá, de repente, uma das partes subornar o sujeito e ele dar um ganho de causa. Aí você consegue acionar o jurídico, mas aí você tem que provar a má-fé do árbitro, tá? Não é coisa fácil, mas de qualquer jeito, naquele momento você terá que pagar a outra parte, pelo que o árbitro disse, se for o caso de você pagar, e aí depois você processa o árbitro e tira o dinheiro dele. Todos esses caras ganham percentual. Qualquer pessoa pode ser árbitro, mediador ou conciliador? Bom, eu já falei para vocês que sim. Agora, vale a pena qualquer tipo de personalidade a exercer uma dessas funções? Não. Se você é uma pessoa que é estourada, eu, por exemplo, sou estourado. Eu estou naquela fase da vida que eu sou... Bateu aqui na frente, eu saio atirando. Tenho gente que me ama no Instituto Federal e tem gente que me odeia no Instituto Federal. Faz parte. Hoje mesmo tive uma reunião que foi assim, começaram eu, pá. Aí o pessoal, eu estou naquela outra fase que eu não tenho mais saco para ficar fingindo ou ser diplomático. Então, eu não sirvo. Tem gente lá no Instituto, meus colegas docentes, e até diria para vocês que tem pelo menos 3 técnicos administrativos que serviriam,
eu não tenho a menor dúvida. São pessoas tranquilas, não é que eu, sob pressão, eu perca a calma, eu não gosto de sacanagem, eu boto para fora. O cara que é árbitro conciliador, ele tá percebendo a sacanagem de um para outro e ele não pode tomar um partido de um ou de outro, ele tem que ir levando a discussão de modo que o outro não note que ele sacou que aquilo é uma sacanagem, mas desfazendo a sacanagem. Isso não é para qualquer um. Dá para treinar? Dá. Qualquer um de vocês pode treinar e fazer isto. Dá uma grana preta. Tem colegas meus que abandonaram a função de gestor hospitalar, porque gestão hospitalar significa pressão o tempo todo, só para fazer isso. Ah, mas tem toda hora? Não, não tem, mas a grana que ganha é tão grande que dá para você ficar um tempo sem precisar se preocupar em ganhar um novo. Quanto mais você fizer e mais famosas forem as suas decisões, as suas conciliações, mais casos vêm pintando para ti e aí vira uma bola de neve e você não para mais de fazer isso. Ah, tem vínculo trabalhista? Não, não tem vínculo trabalhista. Você é um contrato e aí você recebe por aquilo. Ah, como é que faz se sai de férias? Você sai de férias. Tu juntou dinheiro, sai de férias. Não vai ganhar nada nas férias? Não, não vai ganhar nada nas férias. Ah, isso não serve para mim. Ok, então você não serve para ser conciliador, mediador, negociador. Ah, peraí, Sérgio, então uma pergunta diferente. Eu quero continuar trabalhando na minha empresa e eu quero ser um árbitro. Eu posso ser? Pode. Nas tuas horas de folga, ou quando você conseguir disponibilidade, você vai arbitrar uma determinada causa. Não tem problema nenhum de você ter duas atividades, elas não são excludentes. Tranquilos? Perdão, professor, um item. Está perdoado. Mesmo se a pessoa for servidor público, que eu sei que existe uma série de restrições para pessoa ter duas funções. Se for servidor público com dedicação exclusiva, que é o meu caso, não pode. Tá? Desculpe, eu vou me corrigir, tá? Eu falei uma bobagem. Se você for servidor público com dedicação exclusiva do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, não pode. Se você for servidor público com dedicação exclusiva da URGS, pode. Eles têm uma lei que nós também temos, mas o nosso procurador entende que isso está errado e ele não nos deixa. Por exemplo, eu não posso dar aula de pós-graduação na Unicinos. Eles podem. Tá aí, paciência. De cabeça de juiz e bundinha de neném, você nunca sabe o que vem, cara. Tá? Bom, gostaria... Ué, Fábio Bühler, o senhor está nu hoje? Ou eu estou enganado? Não, mas também não estou com a camiseta do tricolor, porque anda me decepcionando. Sábado que vem a gente vai ganhar de novo o Grenal, daí já segunda-feira eu estou de camiseta do Inter. Tá bom, fico satisfeito. 11 camisas, uma em cima da outra para te ver. Ah, bom, cada maluco a sua sentença. Pessoal, quem conseguiu ler os artigos de negociação? Todo mundo. Claro que não. Por favor, quem que gostaria de começar a abordar o seu artigo? Se alguém tiver lido o mesmo artigo, por favor, entra na conversa junto. Vamos lá para a gente poder render. Ô, Sérgio, eu posso falar? Por favor, Vitor. Tá picando o teu som, Vitor. Boa noite para todo mundo. Vitor. O som? Não, a gente não está te ouvindo. Tá picando o teu som. Ah, legal. Então, deixa eu ir para... Espera aí. Coisas de internet. Aqui acho que funciona melhor. Ah, tá bem melhor. Bem mais forte. Tá. Desculpa, eu estava num quarto fechado lá. Aqui pode ter intromissão da minha filha, mas vamos tentar. Sem problema. Ela vai ganhar diploma depois também. Tá. Tem um que fala, Sérgio, eu até anotei alguma coisa, do método Harvard de negociação. Então, o que eu anotei? Alguns pontos-chave, tá? Separar as pessoas do problema. E eu já falei, não sei se na aula eu falei, mas uma vez o Lobão, ele falou mal da música que o Zezé de Camargo e Luciano fazia. Aí quando voltou pro Zezé de Camargo e Luciano, ele fala, mas é que o Lobão tá com a cabeça corroída pela droga. Aí voltou pro Lobão, ele disse assim, eu não tô falando da pessoa do Zezé de Camargo e Luciano, nem da dupla. Eu tô falando que a música que vocês fazem é uma bosta. E às vezes é isso, a gente não sabe dividir o trabalho da pessoa da própria pessoa, né?
Então, acho que ele falou da maneira mais grossa possível, mas ele estava dividindo que o trabalho que o produto deles era ruim, na opinião dele, não eles como pessoa. Ele falou, eu posso até te encontrar, às vezes, aí, tomar uma cerveja junto, mas a música que tu faz é uma bosta, eu ainda continuo te falando. Ele fala entender o ponto de vista do outro. É muito importante, eu acho isso aí também, porque às vezes tu só vai defendendo tua tese, mas não escuta o outro lado. Quando tu entende o outro lado, às vezes tu melhora também a tua tese, né? Aquela questão de tese, antitese e síntese, os dois se entendem, né? Falar de forma a ser entendido. Se eu discutir contigo tecnicamente alguma questão, às vezes eu posso pular alguma etapa e tu não me entender, e aí eu perco de te convencer porque eu não fui claro, né? Não tive um diálogo interessante contigo. Interesse, falar olhando nos olhos, escutar também com a boca bem fechada quando o outro está falando, é interessante. Ganhos mútuos, né? Eu ganho, tu ganha também, não é só um lado, só puxa só para um lado, né? E a questão de objetividade, porque às vezes tu fala, dá toda uma volta e não te lembra qual era o motivo que tu estava discutindo aquilo, negociando, né? Então, tu tem um critério bem objetivo. Bom, por que eu estou discutindo com o cara? O que eu vim negociar? Tu deixar isso claro na tua cabeça, até fazer, tipo, anotar, assim, os pontos que tu quer falar, talvez até antes. Porque aí tu vai com a pauta, né? Tu não vai solto ali para ver, vamos improvisar, tu já vai focado, né? Esse dos artigos, Sérgio, eu não consegui ler todos, tá? Mas da meia dúzia que eu li ali, esse me fez eu anotar alguma coisa, que é o método Harvard de negociação. Não me lembro o número dele, tá, Sérgio? Mas isso foi... Número 3, Vitor. Eu também escolhi esse artigo. Ah, legal. Obrigado. Ele também. Concordo com o Vitor, professor, e também alguns pontos que eu vi nesse artigo. Primeiro que eu não sou muito da parte de negociação, mas como tu citou vários exemplos na última aula, que a gente, do dia a dia, acaba tendo que ter essas negociações, tanto com o seu chefe, tanto com alguém da tua equipe. Então, a parte ali, eu não usava técnica, sempre fui muito na parte de intuição. Então, quando eu vi um artigo com técnicas, são coisas que eu preciso aprimorar até para essa parte, então me interessou, primeiramente por isso. Depois, eu vi muito ali que ele fala assim, a diferença do ser agressivo, né, tu não tem que ser agressivo batendo na mesa, gritando, então ele fala que, ele fala que assim, que tu ter clareza de até onde pode ir, sendo objetivo e firme em relação aos seus limites, né, ele fala também, as pessoas querem falar, e se você também estiver disposto a ouvir, já começará a entender em quais pontos o outro estará disposto a negociar, né? Então, também, ele fala bastante, assim, em tu diferenciar o agressivo do conciliador, né? Então, tu entender, assim, que parte tu tá da negociação que tu possa ser conciliador e em que parte tu tem que ser agressivo, mas o agressivo, como ele fala, não é tu batendo na mesa e levando voz, né? Com falta de respeito. Então, ele também, esses pontos também, fora todos que o Vitor citou, também eu destaco esses pontos desse artigo também, que dos outros que eu li também foi o que mais me chamou. Show, obrigado. Falando em agressividade, não sei se posso falar, desculpa. Porque como eu estou sem a câmera ligada, não consigo levantar a mão para pedir, mas é rapidinho. O que me chamou a atenção da Stephanie, que comentou, foi da agressividade, né? E o primeiro artigo, justamente aquele da Folha de São Paulo, que diz a agressividade é inimiga da negociação salarial, traz uma questão que me fez pensar muito, precisamente no que aconteceu faz alguns poucos dias com um vereador, um candidato a vereador em Minas Gerais, que teve uma divergência com o secretário de obras e aconteceu o que não sabemos, né? E uma das partes que tem aqui no artigo, disse assim, ao pleitear um aumento salarial ao seu chefe, o que você preferiria ter em seu bolso? Uma arma ou outra proposta de emprego? Esse artigo é de 8 de julho de 2019 e é tão atual, né, porque uma questão que o autor disse é qual a força das suas alternativas, né, que tanto você consegue ser efetivamente um negociador sem essa agressividade que precisamente nesse momento de polarização a gente está vendo tanto. Eu acredito muito no ganhar-ganhar, mas que seja um ganhar de um ponto de equilíbrio
em que se explicite até que ponto cada uma das partes pode ceder e pode abrir mão. Bom, bem vida real, né? Um casamento nada mais é do que uma baita negociação 24 horas por dia. É isso. Colegas. Professor, Só um pouquinho, Pedro. Oi. Por favor, toca a ficha. Posso? Pode. Bom, também eu li ali eu consegui chegar até o 5º artigo, tá? Mas, entre eles, o que eu achei interessante é que o primeiro fala essa questão que o Fred colocou da agressividade, o que você prefere ter no bolso, né? Mas, no artigo de Harvard também, ele fala e cita o exemplo da compra de um carro, né? Que a agressividade, de certa forma, ou no momento certo, ela sendo colocada, e dependendo se tu é o comprador, por exemplo, tu consegue ter uma barganha sobre o vendedor. É uma negociação, mas ele pode se sentir, não, vou perder o meu cliente, então ele pode te mostrar uma outra opção, enfim, ou baixar um pouco o preço, ou te dar um diferencial, de forma que tu consiga... Isso é uma agressividade construtiva, vamos dizer assim, só que tem que saber em que momento que tu vai usar ela, porque daí tu vai fazer estremecer a relação, vai fazer o outro pensar que forma que vai te atender e vir da tua, né? Mas o que eu achei mais interessante, professor, é assim, fala muito nesse artigo as formas que eram estudadas há 20 anos atrás, né, as técnicas de negociação, que eram técnicas muito mais voltadas a estratégias, até palavras-chave, ou enfim, e hoje a maior técnica, né, o que mais se estuda sobre negociação é o comportamento, né, que mudou muito nesses 20 anos, então, principalmente os negociadores mais antigos, eles têm um perfil bem diferente dos negociadores dos novos, vamos dizer assim, tu recebe um fornecedor que é novo na empresa, ele tem uma outra forma do que aqueles mais antigos, que te passam outra visão. Então, se vê muito, assim, comprador, vê muita gente nova hoje em dia nesses cargos, eu acho que justamente para ter esse perfil diferenciado, né? E dentro dessa questão das emoções que fala, o saber, que nem a Stephanie falou ali, saber, tá sempre enxergando o que o outro tá... tentando fazer essa leitura de como é que o outro está reagindo às tuas colocações, né? A empatia, eu acho que tudo isso ajuda, mas eu vi ali, ó, numa parte do artigo, deixa eu só ver se eu consigo pegar rapidinho aqui, sem atrapalhar muito. Ele falou aqui do teste, resumindo, assim, o artigo ele fala que pegou os alunos, muniu alguns de mais informações do que outros, e colocou... Grazi, você apagou, você congelou. Pronto, volta. Pode falar, você voltou. Resumindo, assim, o que eu achei interessante é aqueles negociadores que tinham mais informações sobre a empresa, sobre o histórico, eles conseguiram desenvolver de forma menos agressiva a negociação do que os outros. Então, resumindo a leitura que eu fiz, assim, como é importante tu estar preparado, porque cada negociação é uma negociação. Então, é tu saber como é que está a saúde financeira da empresa, como é que está... Enfim, tu entender esse outro lado, que antigamente a gente só olhava a técnica de negociação. E hoje o comportamento em si influencia muito mais, né? Só para... Joia. Só antes de passar para você, Alden, só um instantinho. Fred, eu só queria fazer um comentário em relação à parte do negociação do salário. Isso, pois não, prof. Pois não. Não serve como dica para todos, tá? Porque ele tocou nesse assunto. Pega muito mal no mercado você ficar fazendo leilão de aumento de salário porque tem uma carta na manga. Pega mal pro camarada que te ofereceu uma nova oportunidade, para a empresa que te ofereceu uma nova oportunidade, e para a tua empresa, bom, mas eu fui lá, fui pedir demissão, e aí os caras resolveram me oferecer mais. Bota na cabeça de vocês o seguinte, se a empresa de vocês, mesmo pagando menos, não oferecia um bom ambiente de trabalho, não tem por que trocá-la. Fiquem muito mais preocupados com as condições de trabalho, com respeito à capacidade de vocês de trabalhar,
do que com a grana no final do mês, porque a grana, a gente sempre dá um jeito de gastar mais. Se a gente ganha 10 mil, a gente faz um orçamento de 10 mil, se a gente ganhar 20 mil não vai dar, e assim por diante. É próprio da gente, tá? Não é um defeito, é próprio do ser humano. E se vocês chegaram a procurar um novo emprego, não façam leilão. Vocês têm que entender, se aquela empresa não estava te dando valor a ponto de você querer procurar uma nova oportunidade, é porque quando pintar essa nova oportunidade, você vai lá, não fala mal de ninguém, não fala mal nem do chefe que te fez, te influenciou muito na decisão de querer ir embora. Agradeça demais todo o aprendizado, porque mesmo quando o chefe é um boçal, e eu já tive alguns, você está aprendendo como não agir, né? Então é um aprendizado. E vai embora. Porque depois que você está lá, com o pé na porta para ir embora, que os caras resolvem lembrar que você realmente é valioso, cara, essa empresa não te merece. Tá? Então pensem bem se acontecer isso com vocês. Eu acho que no atual conjuntura vai demorar um pouquinho para acontecer, vai acontecer para algumas áreas específicas, mas quando o mercado voltar ao normal, e um dia vai voltar, pensem nisso. Não fiquem fazendo leilão como diz o artigo lá. Eu li aquele artigo na época e já aconteceu isso comigo, cara. Agradece e vai embora. Eu deixei uma porta aberta para sempre na empresa. Já me chamaram nesse meio tempo e eu já era concursado. Eu agradeci, dizendo que eu não sou louco de trocar um emprego e que o meu chefe não pode mudar de humor e me mandar embora, mas que ele vai me mandar para um outro campo. Enquanto no hospital é um inferno. Então, mas eu te pago mais, cara. Seja feliz com o teu salário a mais. Na época eu estava aí, ninguém deu bola. Então, a luta. Tá? Foi só esse adendo. Por favor, Alden, você estava querendo falar. Não, a questão da agressividade na negociação não é só a questão de bater na mesa mesmo, como falou, né? Tá no artigo. Eu acho que a questão de flexibilizar, que também está no teu artigo, as formas como tu vai tanto negociar o contrato como tu vai prestar o serviço ou fornecer teus produtos, também é um diferencial e é uma forma de agressividade, né? Se tu consegue oferecer que já está dentro do teu custo, já tem a tua mão de obra, tu já tem aquele produto disponível na tua empresa, e tu consegue fornecer esse tipo de benefício para o teu cliente, isso é uma forma de agressividade. A forma de conquistar também, de flexibilizar a forma que tu presta serviço, ou a forma que tu conquista o cliente, ou a disponibilidade que tu dá da tua empresa para ele, é uma forma agressiva, né? Não é só a questão de bater na mesa. Também tem a questão ali que tem outro artigo ali que que foi falado como é que é? Tem a flexibilização, tem a questão democrática também, que a questão democrática de permitir que o cliente faça a escolha dele espontaneamente e tu poder esclarecer para ele os pontos fracos, ou melhor, os pontos de dúvida na tua apresentação, e deixar ele livre para poder pensar naquilo que ele quer, que ele gostaria de ter, que beneficiasse mais a empresa dele, também é uma forma agressiva, né? Conquistar o cliente, tentar fazer uma negociação para longo prazo, não uma negociação que te traga só um resultado imediato, uma negociação que te permita negociar futuramente novos contratos, ou prestar novos serviços, ou entregar novos produtos para esse cliente, né? E trazer também a vontade desse cliente e aceitar as ideias dele, que talvez com essas ideias novas possa também melhorar a tua prestação de serviço ou teu produto. Atender as necessidades dele, em geral, né? Até porque... Desculpa. Não, pode falar. Vai lá. Nessa linha da flexibilização, que até tu abordaste em relação ao exemplo anterior e que o Aldo também colocou, eu achei muito interessante o artigo que fala sobre inteligência e flexibilidade. Por quê? Porque aqui, como está colocado ali, depois refletindo assim com exemplos práticos, né? Em linhas gerais, tirando casos pontuais, né, a gente normalmente quer manter o cliente, ou seja, a gente não quer que ele compre uma vez só da gente, ou, enfim, faça a interface uma vez única e feche as portas. Então, flexibilidade é a chave para manter portas abertas, ou seja, você cria uma relação de confiança, você mostra que você pode estar cedendo em alguns pontos e isso deixa o cliente, de alguma forma, mais feliz e cria um vínculo de confiança com ele, o que para passo adiante numa outra negociação pode ser muito importante, ou seja, mantém um elo
elo de ligação, não é apenas uma negociação fria, assim, vamos dizer. Por mais que no fundo até seja, ambos querem uma forma, ter um resultado econômico, talvez, nessa negociação, mas assim, ó, acaba tornando uma situação que eu percebi já em alguns exemplos práticos. Eventualmente, pode ser que eu tenha duas situações onde eu trabalho com valores similares, mas essa pessoa que me mostrou flexibilidade, portas abertas, me atendeu melhor, me deu um feedback, mostrou para mim que queria, de alguma forma, manter um vínculo comigo e, obviamente, essa flexibilização, manter as portas abertas, acaba optando por manter um negócio com essa pessoa, e não fazer com outra que tratou de uma forma assim, mais fria, vamos dizer assim. Que legal, uma coisa diferencial é conhecer o mercado também, uma forma agressiva. Né? Não é possível, gostaria de pedir a palavra. Prossigo? Desculpe, Felipe. Então, vamos lá. Em relação aos artigos, né, a gente pode observar ali que a gente tem várias dimensões de análise, né, vários aspectos, e todos eles são muito importantes para a negociação. No artigo número 6 tem uma frase bem importante ali: toda emoção é útil, mesmo o medo e a raiva, mas não podem haver exageros. Então, ali quando fala de uma certa agressividade na hora de negociar, seja ela a nível de proposta comercial, a nível de imposição pessoal, né? Assim como também fala sobre o uso das emoções, usar ou não as emoções. Então, eu vejo que tudo é apropriado e muito sensível a quem é o nosso interlocutor nessa negociação, né? Então, um aspecto bem importante aí dos artigos é a gente conhecer antes o interlocutor, porque uma mesma técnica de negociação ela pode ser ótima para determinado contexto e em outro ela pode ser péssima. Então, a gente vê muito assim, a gente costumava comentar muito sobre os nossos clientes, sobre qual era o ramo de atividade. Então, por exemplo, quem trabalhava em transportador eram pessoas que gostavam das coisas mais rápidas, eram pessoas mais brutas, assim, na conversação. Quem trabalhava nos escritórios de contabilidade gostava mais de historiar as questões, de conversar um pouco mais. O pessoal dos postos de combustíveis, eles eram mais rápidos, a margem dele é menor, eles precisam ter muita agilidade para conseguir sobreviver no negócio deles. Então, tudo isso influenciava a forma de negociação. Então, o que a gente buscava fazer, não que sejamos excelentes negociadores lá na empresa, mas a gente buscava conhecer um pouquinho mais as pessoas que a gente ia negociar, quais eram os principais interesses para, então, se posicionar na questão de preços, na questão de como promover o produto. Então, o artigo número 6 fala um pouco disso aí, né, que entre essas características do bom negociador, né, ele precisa ser rápido, como uma pessoa rápida, e precisa, às vezes, ser lento como uma pessoa lenta. Então, essa era a minha contribuição aí. Botando meus 20 centavos na história, eu tenho uma paixão por IA, por inteligência artificial. Não que eu seja bom, mas é uma paixão que eu tenho. Das coisas que estudo é a teoria dos jogos. Quase todos os jogos, eles se baseiam em cooperação. O melhor resultado é obtido através de alguma cooperação naquele jogo. Só o jogo da galinha, que é um jogo de confronto. E eles recomendam que tu não use essa estratégia se tu vai repetir o jogo com a pessoa. Porque a estratégia dele é de confronto. E como a gente está falando aqui de cooperação, de conhecer a pessoa toda, fazendo um paralelo com outro artigo, que eu não vou recordar qual é, mas ele citava que homens fumantes ganhavam mais. E o que acontece? Esse cara, ele fazia uma pausa durante o horário de trabalho no banco. Se o chefe fosse fumante também, e aí eles ali batiam um papo, marcavam uma cerveja ou qualquer outra coisa que pudesse fazer, vamos supor que fosse um churrasquinho, embora eu acho que era um banco asiático, talvez seja alguma outra coisa cultural, enfim. Tá? E aí me chamou a atenção que é justamente essa coisa. Tu gera todo um relacionamento e aí os salários subiam com isso. Meus 10, 20 centavos de contribuição. Um abraço, pessoal. Eu também gostaria de falar.
Pode falar, mas deixa eu só falar uma coisinha rapidinha. Tá. Juro que é rápido. Os estudos mostram que as mulheres vão ficar bravas comigo, mas vamos lá. Homens altos, de voz grossa, ganham mais do que homens de voz menos grossa, e ambos ganham mais do que mulheres. É um absurdo, mas nós, por mais que a gente bote para fora, que a gente não gosta de determinados preconceitos, no dia a dia a gente acaba atuando dessa maneira. Meus 20 centavos também, Felipe. Eu estava lendo esse artigo 6 também, que é sobre a relação com as pessoas na negociação, e eu vi que ele fala que tem uma nova técnica chamada negociação, né? E daí tem 4 etapas, e entre uma delas está a criação de valor. E daí na criação de valor, quando a gente está fazendo uma prestação de serviço, por exemplo, em um nicho de uma rede social, em que é tudo digital, a gente tem que entregar um conteúdo gratuito, que é o marketing de conteúdo, né? Então, a pessoa acaba criando uma autoridade sobre aquele assunto, e isso auxilia na negociação, criando a conexão com a pessoa, melhorando, até na parte da ancoragem, que ele fala ali, que não é para não dar o valor, o preço do produto ou serviço logo de começo, mas criar uma conexão com a pessoa. E eu acho que essa parte de geração de conteúdo auxilia na negociação por causa disso, né? Que a pessoa acaba confiando mais em ti, porque sabe que tu tem autoridade no assunto e acaba comprando mais facilmente, né? Independente do produto ou serviço, porque até quando a gente faz alguma live, algum story e quer divulgar algum produto, algum vídeo, por exemplo, cria mais conexão do que só uma imagem ou um texto, né? Isso é um dado científico que as pessoas pouco sabem e acabam não utilizando na hora de ofertar alguma coisa, né? Ainda mais quando se trata no meio digital, quando não é pessoalmente, né? Eu achei importante trazer isso à tona na conversa, porque a gente está negociando bastante virtualmente. Então, a importância de divulgar alguma coisa por vídeo ou imagens é bem maior do que por só um texto, algum e-book, alguma coisa que a pessoa só vai baixar e nunca ler. Então, era isso. Matheus, o que você está falando é extremamente pertinente, e uma das críticas que eu mais faço à comunicação é que as pessoas enchem de palavras algumas imagens, que as imagens por si só bastariam, né? Então, na hora da gente fazer avisos e comunicados visuais, do que pode e o que não pode, apelem, abusem das imagens. Eu tenho muito mais chance de ter uma imagem sendo vista com alguém passando do que com palavras escritas, porque a pessoa não para tempo suficiente para ler aquilo que está lá. E as pessoas têm muito de escrever. Cara, não vai chegar a lugar nenhum. Bom, bem tocado. Por favor, eu interrompi. O próximo. Sérgio, posso fazer um comentário sobre isso aí também? Claro. Que essa é uma coisa que a gente está vivendo bastante lá onde eu trabalho. Eu trabalho numa loja e a loja está tentando trazer agora, que é da matriz deles, é francesa, né? E lá há muito tempo eles já não trabalham mais cedendo sacola plástica, né? Ou sacola de qualquer tipo. E agora estão tentando implantar aqui no Brasil também essa mesma política, e aí a gente está vendendo a sacola. Então, para quem não levar a sua, né? E a gente está tendo muito feedback negativo quanto a isso. E uma coisa que eu sempre falo lá, e outras pessoas também já falaram, mas até agora ainda não foi implementada, né? É que a comunicação sobre isso, sobre a sacola, ela é muito baseada em texto, né? Então a gente tem a fotinha, assim, da tartaruga nadando, tipo, para falar sobre o impacto do plástico, mas aí a explicação mesmo é muito voltada para o texto, e acaba que o cliente nem lê aquele texto, ele só vê aquela imagem, não entende o que é, daí ele chega lá na hora no caixa, e aí que ele descobre que ele tem que estar pagando pela sacola, então isso gera toda uma indignação da parte dele, né? E é bem isso aí, reflete mesmo, né, como a imagem é pouco explorada, né, e ela pode ser muito importante para tu estar passando uma mensagem, ou nesse caso até negociando, né, a venda da sacola.
Daniel, eu acho que no teu caso, desculpe, no caso da tua empresa, vocês estão negociando com um ente errado. Vocês estão tentando negociar com o cliente, quando esse mesmo cliente tem outras lojas que lhe dão a sacola. Vocês têm que negociar com algum... Ela tem característica estadual ou é só municipal, a tua empresa? Tu diz Ela está presente em várias cidades do estado ou só ela é mundial. Não, mas eu falo aqui em termos de Brasil. Uhum. Tá em vários lugares. Tem vários estados. Tá. Então, assim, a minha sugestão é que negociem com a Assembleia Legislativa. Peguem 1 ou 2 deputados que estejam ligados à causa ambiental e banquem, não suborno, mas banquem propagandas desses caras sobre a pelo ambiental para eles entrarem com um projeto para banir a sacola. Se essa lei vier de cima, os clientes vão aceitar e vocês conseguem colocar a política de vocês para funcionar. Enquanto vocês estiverem tentando empurrar a goela abaixo do cliente, quando o resto todo não faz, vocês estão lascados. Entende? São Paulo... Isso mesmo. Eu queria só contribuir com essa discussão, não é de negociação, né, mas eu acho que sempre são temas importantes, essa questão da sacola plástica. Ela é negociação. Porque se você negocia errado, você não vai chegar... Sim, teria que negociar, claro, com a Assembleia, até dá para trazer aquele artigo que fala de que negociar não é crime, né? Começa falando assim, falando sobre a articulação política e como os políticos deveriam negociar para conseguir resolver conflitos entre as diferentes parcelas da sociedade que eles representam, né? Então, concordo sim que a negociação também, mas eu só queria trazer que eu assisti um TED de uma designer australiana, e aí ela está justamente criticando essa visão tão simplista dessa questão da sustentabilidade, e que às vezes a pessoa evitar o uso da sacola plástica e vai substituí-la por uma sacola de papelão. Muitas vezes tu precisa de uma sacola de papelão muito mais reforçada para carregar os mesmos itens que tu carregaria numa sacola de plástico bem mais, com menos material. Né, e que esse monte de papelão da sacola mais reforçada para conseguir carregar as mesmas coisas vai gerar um aquecimento muito maior na hora que ele está no lixão, na hora que se decompõe esse papelão, vai digamos, contribuir muito mais para o aquecimento global do que a mesma sacolinha de plástico lá no lixão. Né? Então, assim, na verdade, eu não estou querendo dizer que uma coisa está certa e que a outra coisa está errada, mas é que assim que a gente tem que cuidar com versões assim mais simples e fáceis das coisas, porque na verdade toda essa questão de sustentabilidade ela é complexíssima e ela envolve uma série de atores e, claro, é uma negociação muito complexa. Aí eu queria só trazer também dos artigos o da negociação, achei legal porque ele, não sei se é nesse ou se é algum outro, que eles criticam a visão de negociação como um duelo, né? E até essa questão da agressividade que o pessoal falou bastante, ele está muito relacionado a essa visão, digamos, talvez mais tradicional de negociação, como um duelo, em que um tem que ganhar e o outro tem que perder. Né? E não só a negociação, mas outros artigos também falam sobre que determinados tipos de situação de negociação, tu tem que tentar criar valor para os dois, né? Que é uma negociação em que ao invés de só querer dividir um bolo, tu tem a consciência que tu tem que primeiro construir o bolo. E aí, digamos, um entra com o recheio, o outro entra com a cobertura, o outro entra com a massa, constrói o bolo e depois divide. Quer dizer, que é uma negociação bem enfim, bem diferente do que pura e simplesmente um duelo onde os dois chegam e um vai sair ganhando, o outro vai sair morto. Né? E aí também me chamou a atenção um artigo da pesquisa em que eles mandaram e-mails para comprar, acho que era para comprar celular usado, alguma coisa assim. Eles fizeram a pesquisa mandando e-mails e propondo duas técnicas de comunicação, uma direta e a outra que eles chamaram de calorosa. E que aí os e-mails que fizeram a comunicação direta, do tipo, eu pago tanto, foram mais bem-sucedidos nas negociações, conseguiram melhores descontos do que aqueles e-mails mais calorosos, que tipo tentaram, sei lá, botar mais emoção na coisa. Que é também um contraponto a isso, né? E até eu acho que nessa questão das duas formas de comunicação, talvez tenha um aspecto cultural importante, porque a pesquisa foi feita nos Estados Unidos, onde eles têm aquela coisa do politeness muito, muito forte, né? Então, eu não contraporia tu ser caloroso com tu ser direto. Eu acho que tu pode ser direto
sendo caloroso, depende muito do tom, de como tu fala, tipo, eu achei assim, um pouco questionável essa oposição entre falar diretamente e ser caloroso. E aí, tipo, se a gente, por exemplo, pensa no que o Sérgio falou agora há pouco sobre usar imagens ao invés de usar tanto texto, né? A gente tem sentenças judiciais que são 500 mil laudas que ninguém aguenta ler. E a gente tem essas, agora meio novidade, o pessoal chama de visual law, que são sentenças e são peças jurídicas que usam elementos gráficos para tentar fazer a comunicação mais efetiva e enxuta, né? Então, eu acho que até já falei demais, mas a ideia é de que, ao invés de tu eventualmente falar um monte para ser caloroso, tu falar diretamente o que tu quer dizer e usar uma linguagem de comunicação mais efetiva, tu pode tanto ser caloroso quanto não caloroso. A questão é ser objetivo no que vai falar, e por isso eu já encerro aqui a minha contribuição. Eu vou fazer uma observação. Aqueles artigos foram escritos por pessoas de diferentes países, tá? E foram colocados lá de forma proposital. E aí tu tem a tua cultura na hora de tu escrever, né? Ou seja, o teu background todo. Então, assim, nós brasileiros e os italianos, nós somos muito ardentes, nós somos muito calorosos, nós somos muito de explodir, e nós somos machistas, né? E aí nós não queremos perder nunca, né? Basta ver as brigas de trânsito aqui no Brasil, né? Ou então aquele idiota daquele secretário, como citou, acho que foi o Fred, que vai e puxa uma arma porque o cara estava falando mal de obra. Isso é coisa de latino, né? Sangue latino. Então, assim, é importante que vocês tenham todas essas visões, porque vocês, graças a Deus, vão cada vez mais crescer nas profissões de vocês, e vocês vão negociar o jeito dos mais diferentes tipos. E aí, a primeira coisa é compreender qual é a cabeça daquele cara. Se vocês forem negociar com um japonês no tom que eu estou falando, ele vai acabar com a negociação na hora. Ele xinga a gente e você jura que ele está te dizendo meu amor. Mas ele xinga num tom tranquilo que vai para aquele lugar, você, sua mãe, seu tio, sua avó e todo mundo. E você jura que ele está na boa, na maciota contigo. É isso. Não vou interromper vocês, deixa vocês falarem. Prof, já que você trabalhou em ambiente hospitalar, então trago uma referência recente do Clínicas, que vai ao encontro do que o Matheus conversou. Foi criado um grupo, saiu inclusive na ZH, na Globo, em rede nacional, que inclusive foram contratados 10 psicólogos para fazer parte desse grupo, que consistia em como relatar os avanços do dia a dia dos pacientes graves de Covid para os parentes. E eles se basearam numa iniciativa que eu vou colocar aqui no chat, a referência que foi para eles, o modelo, especialmente de como, por exemplo, relatar a morte de um paciente, né? E isso, inclusive, tem alguns artigos aqui, que foram publicados aqui em Porto Alegre, de como esse residente, ou como esse estudante de medicina faz para relatar a primeira morte do seu paciente para os familiares. Mas agora, especialmente em tempos de Covid, foi feito um protocolo para poder relatar, primeiro ao telefone, depois pessoalmente, para esses parentes, dar essa notícia, né? E eu acho que vem ao encontro precisamente do que o Matheus dizia, como você pode ser curto e grosso, entre aspas, e ao mesmo tempo caloroso e acolhedor, né? Como é que você diz para alguém, poxa, morreu a sua mãe, e como é que se faz isso, né? E aí, vou colocar o link aqui, daqui a pouquinho, está bem estruturado, foi tomado como modelo essa iniciativa, parece que é estadunidense, e efetivamente há umas certas construções que já são como, digamos, modelos de como iniciar uma conversa, mas é claro que a inteligência artificial também pode fazer isso, é claro que uma máquina pode fazer, mas é cada ser humano, cada enfermeiro, cada médico que vai dar essa notícia, quem no tom de voz, por exemplo, vai colocar esse calor, né? Algo que as máquinas ainda não vão fazer. Se o CVV ainda funciona, eu penso, por ter trabalhado aí como voluntário, é porque é um ser humano que está do outro lado, né? E ainda não um algoritmo. Talvez no futuro, em alguns poucos anos, esse algoritmo já consiga transmitir calor humano, mas por enquanto esse calor continua sendo humano. Eu vou colocar aqui no chat o link da referência. Obrigado, Fred. Quem gostaria? Colega, professor, eu não tenho certeza do que eu vou falar,
em relação ao quanto de verdade é isso, tá? Mas os supermercados na Alemanha só passaram a vender a sacola plástica quando eles foram obrigados por lei. Ou pelo menos é isso que foi noticiado. É a informação que eu tinha. Pode não ser verdade. O André, acho que está querendo falar. Eu ia comentar isso, ia recuperar esse assunto também, Felipe. O que o colega falou também e o Sérgio comentou também, é que enquanto tem algum lugar que vai vender e te dar a sacola, por que eu vou ir num terceiro lugar que eu vou ter que ter um transtorno a mais de conseguir um jeito de transportar diferente as minhas compras, né? E acho que a discussão também de implementar uma lei, né? Eu acho que também a solução não é, por exemplo, vai transferir de plástico para uma sacola de papel ou de papelão, né? Que é tu tira um reciclável, né? Ou algo que seja descartável e coloca outro descartável, né? Então tu acaba só mudando o problema que era plástico, agora é papelão. Então, se não for feita a lei para usar algo reutilizável mesmo, que dure mais do que uma utilização, acaba que a gente está só secando gelo. Perdão, isso eu não tenho como confirmar, mas enfim, o que me foi passado? No Brasil, como toda a produção de papel, ela é plantada, esse processo, estranhamente, alguém calculou isso, e tu obtém mais CO2 da atmosfera do que tu lança no processo. Eu, infelizmente, não tive como confirmar esses dados. Mas então, no fim, a gente trocaria um pelo outro com uma pequena vantagem. Mas nem centavos. De um modo geral, na Europa, pessoal, não se dão mais sacola plástica há muitos anos, tá? Inclusive, então, respondendo, Felipe, na Alemanha, você não tem sacola no supermercado. Você tem que levar essa sacola de casa ou você que vai carregar tudo do jeito que você quiser, tá? O que foi criado pela Braskem, essa filial aqui do Rio Grande do Sul, é aquela sacola biodegradável feita com cana-de-açúcar e mais um monte de coisa, certo? Que é a sacolinha que o Zafari usa. Tá, aí vem a outra história. Nós somos um país que ainda não faz segregação de resíduo da forma correta, nós geramos um lixo orgânico tremendo. Bom, questionamento. Por favor, é uma negociação meio esquisita essa que eu vou fazer com vocês. O que é mais lógico? Eu dar uma sacolinha, como a do Zafari, que é degradável, feita à base de cana-de-açúcar, o sujeito levar e ele botar o lixo dele e esse lixo ser levado para o aterro, ou eu fazer com que este meu cliente compre saquinhos de lixo que não são degradáveis para colocar o lixo dele dentro para levar para a Conlua. Então, nós temos um monte de problema de educação. E o maior problema, talvez, que nós tenhamos aqui, e começou há muitos anos atrás, vocês nem existiam, eu já, infelizmente, é o tal do jeitinho brasileiro. A gente acha muito certo todo mundo ser muito preocupado com a natureza, mas quando me afeta no meu dia a dia, eu me saio da zona de conforto, não me interessa. Então, tomara que meu vizinho faça, porque eu não vou ter saco, né? Eu vejo aqui, caras, eu gero muito pouco resíduo orgânico aqui em casa. Em compensação, eu gero muito resíduo descartável. Hoje, inclusive, foi o dia do cara levar o resíduo descartável, às segundas. Na quarta, às vezes, passa o carroceiro, eu dou resíduo descartável pro cara. Eu gero muito resíduo descartável. E os meus vizinhos não fazem nada. É como se o lixo deles acabasse dali para frente. E eu comecei a brincar com esse negócio de resíduo, fazendo uma negociação com os funcionários de hospital, mostrando para eles a importância deles não consumirem mais copo plástico, deles trazerem a sua caneca de casa, etc. E tal. E aí eu pedi para cada um deles botar numa bolsinha o lixo que produzia durante as suas 6 horas de trabalho. Eles ficaram impressionados com o volume de lixo que cada um produzia. E deu para conscientizar todo mundo? Mas nem me iludo. Claro que não, né? Tem sempre os malandros que dão um jeitinho. Nós somos o país do jeitinho, pessoal. Nós temos um problema ético grave aqui, grave. E quando se trata de negociação, mais ainda. A gente aceita negociar desde que eu leve vantagem em tudo, certo? Né? Ou como diz um amigo meu, Patrício, negócio bom é negócio para 2 pessoas. É quando é bom para mim, é para minha mulher. Aí é bom. É triste, mas é. Ô, professor, só vou botar aí os 5 centavos agora, que essa sacolinha do Zafari aí, ela não é biodegradável, ela só é de origem renovável, porque ela não vem do petróleo e vem da cana.
mas ela foi uma jogada de marketing que está escrito lá na sacola I'm Green, e aí normalmente nos leva a crer que seja algo amigável realmente, mas na verdade ela só não vem do petróleo. O Mas resto ela demora o mesmo tempo. Ah, sacanagem. Mas eu vou dar uma... Vai lá, Marte, vai lá. Vai lá. Não, eu ia comentar que uma das coisas que poderia ser proposta em lei, tem várias coisas que a gente compra que vem com mais de uma embalagem, né? Por exemplo, eu compro uma caixa de cereal, ela vem uma caixa com um saco dentro, né? Que é totalmente inútil vir duas embalagens, né? Tu compra uma pizza, ela vem com um plástico em volta e uma caixa, e aí numa caixa, né? Então, essas são coisas que seria relativamente simples de substituir, né? Ou de eliminar uma das embalagens, né? Mas eu não sei o que é interessante, né? Provavelmente para alguém não seja interessante eliminar isso, né? Eu sei que na Islândia tem uma lei que não pode ter o creme dental, não pode ter embalagem de papelão, porque exatamente não tem por que ter. Porque a primeira coisa que fazem é jogar fora aquela embalagem. Mas até, por exemplo, tu vai no mercado comprar uma fruta, às vezes eu quero comprar, sei lá, só um abacate, eu vou pesar o abacate, não vou colocar dentro de um saco plástico. E a pessoa que vai pesar vai lá e coloca dentro de um saco plástico. Tipo, qual é a utilidade, sabe? Tem algumas coisas assim que às vezes... Partido, Roberto. Oi? Eu sou do teu partido, eu não ponho nem caixa de banana em saco plástico, me recuso. Sim, eu não coloco também, mas daí às vezes eles vão lá e colocam. Eu negociação várias vezes por isso. É uma coisa que não faz sentido, né? Nenhum. É fraude. É porque é muito fácil descolar de qualquer alimento e colar em outra sacolinha com um monte de coisa. Infelizmente, é por causa de fraude o motivo, gente. Mas pesa no caixa, né? Pesa no caixa. Eu não entendi. O Zafari não pesa no caixa. De que tu vai pegar uma mão, tu pode retirar da embalagem e colocar num saco de outro produto e eles não vão perceber e aí tu tá pagando menos, entendeu? Exato, porque aquele plásticozinho, aquela etiqueta descola muito fácil da fruta, mas ela não descola fácil de uma sacola. Então, o motivo é esse. A solução, claro, seria pesar no caixa a fruta, mas o Zafra é um mercado que não tem isso, por exemplo. Mas, gente, na Europa tem um monte de supermercado que nem caixa mais tem. É tudo autosserviço, a pessoa vai lá e ela mesma faz suas compras no código de barras e no máximo tem uma câmera ali, talvez com um algoritmo, para ver se a pessoa passou tudo no código de barra ou não, sabe? A gente há muitos anos luz para trás. Na Europa não, colega, é só ir ali no assunto do lado do IF. Um comentário sobre essa questão de reciclagem e reaproveitamento, né? Eu moro em apartamento, não sei se a maioria mora em apartamento ou em casa, mas enfim, a gente tem um terreno que é tipo mini sítios, assim. E nós guardamos na geladeira o que seria compostagem, né? Então, quem mora numa casa é muito fácil, tu reduz assim em 70% mais ou menos o que tu tem de lixo orgânico, transformando em compostagem, porque é muito pouco que tu não vai usar na compostagem, né? E aí, assim, ocupa bastante espaço na minha geladeira, porque às vezes eu levo 2 semanas para ir no local, mas assim, a gente pega o hábito, é automático, assim, sei lá, tu usou um ovo, tu dá uma lavadinha na casquinha e guarda, e assim vai. Se torna hábito depois, né? Eu moro em apartamento e eu tenho minhocário no apartamento. É pequeno, vai ali na área de serviço e dá para compostar todo o material orgânico, né? Mas voltando aos artigos, eu li alguns e eu achei bem interessante aquele negociação não é crime, que daí o professor trouxe a ideia de um político criar uma lei para evitar o uso da sacola plástica, e que faz parte do processo político essa negociação, não é um toma lá da cá, mas se eu quero liberar uma transposição de um rio lá no Nordeste, eu vou mandar um metrô para a região Sul. Cada político defende os interesses da sua localidade, da sua região, até para um projeto maior, sei lá, uma reforma da Previdência. Para isso, libera a minha obra da ponte ou a obra da estrada que eu preciso para a minha região.
Só que o problema é que no Brasil, ao invés de defender os interesses da região dos eleitores, muitas vezes os políticos defendem os seus interesses para ganhar dinheiro, né? Isso já é um problema. E outro problema que eu vejo também, às vezes, os eleitores, por exemplo, o eleitor da cidade grande vota num senador ou um deputado da bancada ruralista, que vai defender interesses da bancada ruralista, de grandes produtores rurais, e que são bem diferentes de um interesse de quem mora numa cidade grande. Talvez quem mora na cidade grande queira industrialização, obras de infraestrutura para uma cidade grande, e não liberação de agrotóxico, aumento de subsídio agrícola, enfim, estímulo à exportação de grãos e carnes, que não traz nenhum benefício para quem mora numa cidade grande. Vocês estão pedindo consciência para um povo sem consciência. Professor, eu só queria fazer um comentário. A gente falou bastante aqui sobre o jogo de cintura, se colocar no lugar do outro, só que a gente está sempre vendo, me pareceu assim, se colocando numa situação de negociar com o nosso cliente, né? Eu acho que fica um pouco diferente o papel quando a gente vai negociar com um fornecedor, ou, por exemplo, a gente em gestão de projetos. Cortou? Não, está falando. Pode falar. Qual coisa? Por exemplo, a gente tem um orçamento X para implantar um projeto, tá? Independente do que foi. E o projeto saiu um ano depois e o valor de orçamento não foi reajustado. Qual é a missão que é dada para um comprador? Tu vai ter que contratar transporte para tais peças num valor X, que é o que te tocou. Tu vai ter que fazer... E aí... é diferente o papel da negociação, entende? O que eu estou colocando é que assim, ó, depende muito, a forma que tu vai te colocar depende muito da situação, e tu não vai conseguir sempre, com o meu cliente, por exemplo, no meu negócio, eu trato ele porque eu quero que ele sempre volte, porque eu quero, só que é uma situação diferente quando eu preciso negociar a compra de atingir a meta que me é dada pela empresa, por exemplo, enquanto compradora, ou enquanto fechar um contrato, que eu tenho que conseguir um transporte de um componente que o cara que fez, na época, estipulou que ia gastar X, não sei com base no que, o combustível já subiu, e as transportadoras hoje não chegam no target que eu tenho. Então, a forma que eu tenho que me colocar para negociar é diferente, não adianta. Não consigo enxergar assim... sim, eu enxergo que tu tem que usar. Até no artigo ali tem uma parte que ele fala, ó, negociar exige algumas habilidades de jogador de pôquer. Foco estratégico, imaginação para perceber alternativas, habilidade para avaliar probabilidades, ler sinais comportamentais e entender a posição dos outros e blefar quando necessário. Então, depende do tipo de negociação. Eu enxergo bem isso como... Não é ruim enxergar como um jogo de pôquer, então eu estou sendo antiética. Não, ele depende do papel que tu tá naquele momento da negociação, entende? Esse é meu ponto de vista, né? Na verdade, eu não fui muito longe, né? Enquanto eu estava lendo os artigos todos, eu me via muito aqui dentro de casa, porque a minha situação hoje, acredito que boa parte dos colegas, enfim, né, é estar com a família em casa. Então, eu tenho 2 filhos em casa, um bebê e um de 4 anos que faz aulas online, né? Então, eu não fui muito longe, eu fiquei bem no mundo lúdico deles aqui, que é o que eu vivo junto com o meu trabalho e com a casa. Eu estou em constante negociação, principalmente com o meu de 4 anos, que já percebe tudo que faz dentro e consegue me botar em situações bem complicadas aqui. Então, a minha negociação com ele é bem isso que a Grazi estava falando, assim, é tentar ter essa empatia e te colocar e tentar observar aquilo que está acontecendo. Até teve um dos artigos que fala um pouco sobre a neurociência, né? E eu fiz muito uma ligação com um filme que eu vi com ele esses dias, que se chama Divertidamente, que são os bonequinhos lá dentro da cabeça, o quanto os sentimentos são importantes. A tristeza não é um sentimento feio, a tristeza faz parte do aprendizado, né? Então, tudo isso eu acredito que tenha numa mesa de negociação, independente com quem seja. Tudo isso te traz o aprendizado que também foi citado em algum dos artigos, né? Que a gente tem ali a parte ruim das experiências e a parte do que a gente quer, das expectativas, das perspectivas, né? O que a gente quer para o futuro. E com isso a gente tem ali a flexibilidade de tentar entender o que vai ser feito numa mesa de negociação. Cabe aí o bom senso de tu conseguir
ser um bom ouvinte, né? Não adianta também eu me posicionar da maneira grosseira, que nem foi falado antes dos artigos, né? De vir com a grosseria, que meu filho de 4 anos não vai entender e não vai, e de repente vai crescer e vai se tornar uma pessoa agressiva, qualquer tipo de coisa, né? Dessas notícias que a gente vê de pessoas que fazem atrocidades, do que eu sentar e tentar ter uma boa negociação com ele. Então, eu não fui muito longe, assim, eu nem pensei em cliente, eu nem pensei em fornecedor, eu fiquei mais dentro do meu mundo aqui de casa e realmente tendo as negociações com os meus filhos e com o meu esposo. Outra coisa também que me chamou muita atenção em um dos artigos é o fato de a gente tentar não ser aquilo que nos ensinam na graduação, né? Não tentar não, mas tentar saber também ter experiência junto com a negociação e não ser o administrador foi feito para administrar, o arquiteto foi feito, enfim, para ter as funções de arquitetura, né? É tu tentar realmente ter um pinguinho, assim, de cada experiência e tentar ser humano também na negociação. Eu tenho um comentário. Posso falar, professor? Claro, Giovana. Meu nome é Sérgio, Giovana. Nós vamos terminar o curso, eu não vou ver vocês mais, vocês vão continuar me chamando de professor. Tá louco, meu. Assim, eu acho que até um relato assim do meu trabalho, né? Porque eu trabalho na área comercial há muito tempo, 22 anos. E às vezes, antes mesmo de tu pensar em todos os aspectos do que está sendo negociado, tu precisa negociar a tua parte como negociador. E aí, ao longo desses 22 anos, é óbvio que tudo já evoluiu muito, mas eu confesso, assim, que na área que eu trabalho, que é de distribuição de derivados de petróleo, né, até ali que o Ricardo comentou, né, pelo perfil do que seriam os clientes, ele até citou, posto de combustível, que é tudo muito rápido e tal, mas é um ambiente muito masculino. Então, durante muitos anos, e até hoje acontece isso, né, mas durante muitos anos, o primeiro obstáculo seria convencer de que a negociadora seria eu, né? Porque era uma mulher, porque hoje não mais, né? Porque eu já tenho 42 anos, mas durante muito tempo jovem, muito mais jovem do que eles. Então, assim, eu acho que um dos aspectos que tem num dos artigos é o que fala, né, da questão da confiança. Que primeiro tu precisa construir aquela confiança para depois atingir essa fase de negociação, né? Porque aí tu te prepara, né, com a experiência, com o conhecimento dos clientes, com o conhecimento da tua empresa ou do teu negócio, de quem tu está representando, né, tu vai ter que ficar imaginando o que vai ser questionado, o que vai ser pedido, o que vai ser jogado contra a tua negociação, mas tudo isso tu consegue se preparar, tu consegue estudar, né? Mas a confiança é aquela coisa do fio de bigode, né? Que é depois, assim, tu pode fazer uma comparação em negociações curtas, mas na área que eu trabalho, a maioria são negociações de longo prazo, assim, né? Então, até tem um dos artigos que cita isso, que às vezes tu tem a pós-negociação, né? Tu acaba passando por uma situação onde tu definiu, tu vai ser o fornecedor. Então, essa é a primeira vitória. Mas agora que foi definido que tu é o fornecedor, nesse momento que vai se começar a negociar quais são os parâmetros daquele negócio, e aí, assim, tem meio que já uma tranquilidade das duas partes, né, demonstrando que, agora eu sei que é eu e tu, isso já está definido, não tem mais ninguém nessa jogada, mas então vamos desenhar o ganha-ganha aqui, né? Então, é uma coisa, assim, muito, muito interessante. E eu queria só fazer mais um comentário ali em cima do que o colega falou, da questão dos hospitais, assim, até os colegas não sabem, eu vou fazer um resumo bem rapidinho, que a Covid chegou na minha casa, né, a minha filha mais velha teve Covid e o meu marido também. E aí ela conseguiu superar em casa, mas meu marido foi internado 2 vezes, isso bem recentemente, hoje ele voltou a trabalhar. E aí eu vivi na pele a questão da negociação com o Hospital Mãe de Deus, porque se a gente for olhar, assim, né, o padrão dos hospitais hoje com a situação do coronavírus é de que tu larga a pessoa na porta, como alguém descreveu ali, né, e tu não sabe se tu vai ver depois. E aí, como eu estava cuidando deles em casa por 2 semanas, o entendimento lá, né, conversando com os médicos, foi em me permitir de entrar, porque meu marido estava consciente, ele não foi entubado nem nada, mas enfim, estava em toda aquela área, né, de restrição de circulação, de isolamento, mas enfim,
o entendimento deles é que o melhor para a pessoa, se ela estava consciente, seria poder ter esse acesso. Então, se eu me dispunha a me paramentar, fazer todas aquelas coisas, então, se eles me autorizaram a entrar 1 hora por dia, mas, assim, o que eu via lá era realmente pessoas que estavam há semanas sem ter um parente entrando no hospital, porque as pessoas realmente ficam com muito medo, e só os enfermeiros, os médicos circulando, uma área de isolamento, assim. Eu acho que isso fez muita diferença, assim, mas eu realmente tive que negociar a minha presença dentro do hospital, mas eu acho que, de certa forma, eles estavam no caminho certo, assim, porque para a pessoa que está lá sozinha, nessa ansiedade toda que gera a situação, assim, fez diferença. Toda a diferença do mundo, Giovana. Já tem estudos de 10 anos para cá que pacientes internados em UTI tem que ter o familiar perto. Ele se recupera muito mais rápido se ele tem alguém do lado. Quem está te falando aqui é um paciente de 2 vezes de UTI. As UTIs antigas, e essa onde eu fui internado não tinham janelas nem relógios para o paciente não saber se era dia ou noite. Só estupidez completa, né? Graças a Deus isso acabou. Que bom que você deu sorte. Mãe de Deus não é tão flexível assim, não. Você deu muita sorte, Giovana. Que bom que ele está bem também. Giovana, olha, queria te dizer que bom, que sorte que tu teve em ter essa equipe assim. Isso que o professor também está mencionando faz parte de grupo de pesquisa, inclusive no Clínica, sobre cuidados paliativos e humanização no tratado aos pacientes. E posso te dizer que muita pesquisa continua sendo feita e seguirá sendo feita em relação a esse cuidado da presença. E o que a Rita Priebe, que é a líder desse projeto, me comentou pessoalmente, é que um dos casos extremos que aconteceu é um filho levar a mãe para morrer lá, que ela já estava diagnosticada como que ia morrer, e a presença do filho em todo momento com a mãe fez com que a mãe não morresse, que os médicos já davam ela que ia morrer, ela pegou Covid, ela não morreu, e saiu daí caminhando. E esses cuidados paliativos me faz pensar muito na negociação que se faz, por exemplo, com as vontades dos parentes e da pessoa que está internada. Um dos detalhes às vezes essa morte, a própria passagem tem que ser humanizada, porque muitas vezes os parentes, os filhos, querem que esse ser esteja entubado, querem que esse ser esteja vegetativo, mas isso traz mais sofrimento para esse paciente. E essa negociação que é feita pela equipe, junto com os parentes, os familiares, de permitir talvez uma passagem mais humana, eu acho que é um baita exemplo de negociação, porque tem que se mostrar que vai ser melhor para todo mundo, especialmente para essa pessoa que talvez tenha que fazer a transição num ambiente mais amoroso, de mais cuidado, que contrariamente ao que se pensa, não necessariamente, às vezes, sempre é hospital. Então, olha, um abraço, Giovana, obrigado por compartilhar essa questão tão íntima tua. Alguém mais, pessoal? Ou podemos encerrar por aqui? Tudo tranquilo? Gostaram dos artigos? Bonzinhos, né? Vocês vão gostar do diversidade e inclusão também, são bem interessantes, tá? Acabaram aparecendo outros, mas aqueles acho que vocês estão bem atendidos. Então, assim, ó, o que falta de trabalho daqui para frente? Bom, antes de mais nada, eu agradecer as participações de vocês, foram ótimas. A gente sempre aprende, a gente sempre tem um outro lado da visão das outras pessoas. Bom, vocês têm uma atividade final, que é um trabalho que já está lá postado, e nosso 5º encontro, que seria a discussão sobre artigos de diversidade e inclusão. Cada um escolhe um artigo e faz uma resenha. O que eu quero nessa resenha? Que vocês me mostrem os pontos positivos, por favor, não é a minha opinião, a opinião de vocês. Os pontos positivos e os pontos negativos que vocês viram daquele artigo, justificando por que vocês entenderam que era positivo e justificando por que você era negativo. Não tem que concordar comigo, não é a minha maneira de pensar, é só porque eu consigo ver dali se vocês têm uma capacidade de articulação, que não tem que concordar comigo, eu não sou o dono da verdade, certo? Tranquilos? E Grazi, tu tá me devendo os trabalhos. Só tu. Ouviu, Grazi? Ele vai ler. Ela não tá nem me ouvindo, será que ela tá me ouvindo? Tá? Ela entrou em pânico. Certo, para que dia fica, então, a resenha dos artigos? Não, porque é muito ruim, professor, onde eu tô. Assim, Grazi, você está me devendo os trabalhos. Os 3, só você. Só falta você, tá? É que, ó, vou ter que falar, eu tô no interior do Ceará, professor. Eu tô longe. Oh, coisa boa! Deve estar cheia de cachaça na testa.
E aqui, a internet é muito ruim, mas eu estou com eles prontos. Eu vou tentar anexar eles agora, daqui a pouco, e já estou mandando para o senhor. Mas é muito ruim. Volta e meia para. Então te acalma. Quando é que você sai daí? Dia 7 de outubro, mas eu envio hoje de noite, eu consigo mandar para o senhor. Eu vou ir num lugar agora para poder pegar a internet, porque aqui no lugar que eu estou é um caos. Só a cachaça é boa, né? Não. Bom, desde janeiro aqui, um pouco antes de começar a pandemia, ele veio montar parque eólico, e aí veio a Covid, e a gente ficou longe, e aí se vê a cada pouco, né? Aí agora eu vim para cá um pouquinho. Tá certo. Aliás, uma curiosidade para os casados, tá? Aumentou em 16% o volume de divórcios na época da pandemia aqui no Brasil. Tudo por falta de negociação. E os dois problemas maiores são excesso de celular e divisão das tarefas domésticas. Aqui em casa não tem esse problema, porque ela manda em mim, então eu não tenho acesso ao celular e faço todas as tarefas domésticas. Mas eu sou bem mandado. Se dá um apoio, cara. Baixinha, tu já viu, né? Tá rindo, Grazi? É assim mesmo, Grazi, tá? Ó, o bicho pega. Pagar a pensão sai mais caro, eu prefiro fazer as tarefas. Bom, vamos lá. Então, são duas atividades. A atividade final, que está lá postado, e aí vocês escolhem um dos artigos de diversidade que vocês queiram e me mandam para fazer a resenha. Tranquilos? Para que dia a resenha, professor? Tanto uma coisa quanto outra, até dia 12. Tá? O trabalho, a arte final e a resenha. Professor, mas o que é a atividade final? É outra coisa que não é essa resenha, então? É um outro trabalho. Tem um trabalho lá que está lá postado como atividade final. Tá? Não é difícil, é tranquilo de fazer. Tá? Deixa eu ver se eu consigo... como é que chama? Fazer... Mostrar ele aqui. A tela. Pois é, 2 segundinhos só um instantinho. Aqui. Deixa eu aumentar um bocadinho. Opa, aumentei demais. Tranquilo. Professor? Oi, querido, pode falar. Enquanto isso eu vou... Como eu estou chegando agora, tá? Eu queria saber o seguinte, aqueles trabalhos anteriores até o estudo de casos miseráveis que nós fizemos na sala de aula está computado já. Os que não me mandaram receberam um e-mail específico, tá me devendo tal, tá me devendo tal, tá me devendo tal. Tá? Como você que voltaram, tá? Muito obrigado. Você tá tranquilo, Alexandre, você já tá tudo certinho. Atividade aqui. Compartilhar. Eu não consigo mais ver vocês. Me diga se já tá ok para vocês? Sim. Tá, olha lá. Vocês vão ler um texto da Harvard Business Review. Esse William Ury aqui é um dos caras mais inteligentes em termos de negociação na área de administração. Ele é professor da Harvard. É um texto curto. E aí, vocês vão fazer duas reflexões aqui, ó. Como conseguir sucesso em uma negociação e qual o papel do negociador neste processo, com base nesse texto aqui. Ou seja, não é nada de terrível, tá? É só para ajudar vocês a cada vez mais repensar a vida de vocês como negociadores, não só nas empresas, mas na vida pessoal de vocês, tá? Exatamente por ter aprendido isso que hoje eu faço as tarefas domésticas todas e não uso o celular quando ela está em casa. Um beijo grande vocês. Eu fiz a chamada à medida que vocês forem falando e os que não falaram eu anotei aqui também, não se preocupem. E eu vou mandar o link da gravação para vocês, como sempre, tá bom? Beijos grandes. Obrigado. Tá bom, obrigada. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite. Tchau.